Quero convidar todos a abrirem as suas Bíblias em Apocalipse, capítulo 3, a partir do versículo 14. Apocalipse 3, a partir do versículo 14. Nesse final de semana, para quem não sabe, né? O culto está bem diferente hoje, glória a Deus, gente. Para mim é muito especial, de uma forma que dá nem para explicar. Nós tivemos aqui o nosso retiro de jovens e adolescentes. E de verdade, gente, de verdade, assim, do fundo do meu coração, o meu desejo, a minha oração é que isso aqui vire padrão nos cultos, de vocês encherem as filas da frente, não se esconderem lá em cima, mas encherem as filas da frente, para que a igreja veja que vocês são parte disso daqui. Porque toda quinta-feira vocês enchem ali o fundo. E a gente ama cada um de vocês. Espera aí. Eu já tô sem voz, ainda chorando. Mais difícil, né? Mas nesse final de semana, muita coisa aconteceu assim, antes do retiro começar, que tornou o retiro mais difícil. Por exemplo, o nosso palestrante convidado, que nós tínhamos já falado com ele em janeiro, quando eu estava de férias, ele ficou doente na quinta-feira. E ele não conseguiu vir. E 2 outros meninos, né, que estavam vindo já para ajudar nas gincanas e nas brincadeiras e no envolvimento, eles falaram assim, não, deixa com a gente. Nós temos 12 horas de viagem de carro e nós vamos trazer as palavras. E eles trouxeram, né, o Diogo e o Mateus, então. E eles falaram muito, assim, sobre quem nós somos, seres humanos falhos, pecadores afastados de Deus. Eles falaram do pecado que habita em nós, da maldade. Eles falaram que o nosso Deus, sendo justo e amoroso, trouxe uma solução, que é Jesus Cristo. Eles falaram que a partir do momento que Jesus Cristo entra na nossa vida, Ele transforma essa nossa vida. E não só o nosso relacionamento com Deus é intermediado por esse Jesus Cristo, mas também o nosso relacionamento com o próximo é intermediado por Jesus Cristo. Mas, como eu disse no início, às vezes quando a gente está perdido, a gente não sabe que está perdido. A gente teima. É que nem homem, quando não usa GPS, se perde no trânsito, a mulher fala, acho que está errado. Acho que está errado. Não, é por aqui. Não, é por aqui. E pode estar errado, mas ele não vai admitir. Tem algumas mulheres também podem ser assim, né? Mas é que eu conheço mais homens que têm esse perfil assim. Mas e quando a gente começa de ouvir essas dicas e pensa, esse caminho não está bem certo. O que eu vou fazer? Jesus nos envia uma carta. Ele envia uma carta à igreja de Laodiceia. E a palavra de Deus diz assim: ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de mais nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e está nu. Dou este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo,
E você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. Compre colírio para ungir os seus olhos e para poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente. Arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso aqui é Jesus mandando uma carta para a gente. E ele começa falando quem ele é. Estas são as palavras do Amém, ou seja, daquele que encerra, daquele que afirma e está afirmado. A testemunha fiel e verdadeira. O soberano da criação de Deus. O soberano da criação de Deus. Jesus está dizendo isso para falar assim, meus queridos, quem está falando aqui é aquele que criou absolutamente tudo que vocês conhecem. Tudo. E eu mando em tudo. Eu tenho poder sobre tudo. Tudo. É assim que Jesus se apresenta. Verso 14. E aí no verso 15 ele fala, conheço as suas obras. Ele fala isso para todas as igrejas, né? Mas diferente da igreja de Esmirna, de semana passada, Laodiceia leva um soco na cara. Conheço as suas obras. Sei que não é frio nem quente. Seria bom que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Alguns aqui, graças à nossa gincana de hoje de manhã, sabem muito bem, isso está muito recente em vocês, a sensação de querer vomitar algo. O Igor, a Julinha, a Juliana, quem mais? O Renner, a Vitória. Mais alguém, gente? A Rafaela. Numa brincadeira de leve, assim, ó. O que é a ânsia de vômito? Eu sei muito bem o que é isso, né? O vaso lá de casa tá todo dia sendo visitado logo cedo. É um desejo de pôr para fora que é horrível. É uma sensação horrível. É angustiante. Tu não vê a hora daquilo passar, daquilo acabar. Assim, pôr aquilo logo para fora. E ficar com aquilo remoendo, tenebroso. Mas eu não vou explicar mais sobre isso, que é para ninguém voltar, né? E por que Jesus diz isso para aquela igreja? Ele fala assim, ó, vocês são mais ou menos. É isso que ele está falando. Vocês não são nem frio, ou seja, não cristãos. Vocês não são nem aqueles que olha, não, eu não creio em Jesus Cristo, não. E nem crente, quente, e nem quente. Nem convictos. Vocês são um meio termo. Igreja, vocês são mais ou menos. Às vezes vocês são cristãos, às vezes não. Às vezes vocês oram, às vezes não. Às vezes vocês me ouvem, às vezes não. É aquele, mais ou menos. Essa era a igreja de Laodiceia. E aí Jesus diz para eles, seria melhor se você fosse frio ou quente. Por quê? Quer ver uma pessoa difícil de mudar é a pessoa que acha que está no caminho certo e não está. Não é? Porque o que está perdido e diz eu estou perdido, ele está perdido, ele sabe que ele está perdido e se ele quer continuar perdido, ele vai fazer, eu quero continuar perdido. Ponto. Você pode mostrar para ele qual é a vantagem de não estar mais perdido. Mas ele sabe a verdade. Estou perdido. Ponto.
O que já está no caminho, ele também já sabe a verdade. Não precisa mudar. Só que o que não está e acha que está, ele está indo para o caminho da morte, achando que está indo para o caminho da vida, e você vai tentar falar, ele fala assim, não precisa falar disso comigo, está tudo certo por aqui. Tu não precisa mais falar de Jesus. Já ouviu o suficiente. E a igreja de Laodiceia era uma igreja que pensava, tá tudo bem, eu sou rico. Eu tenho tudo o que eu preciso. E era uma igreja morna. Eram pessoas mornas na fé. Os cristãos meio termos. Que fazem algumas coisas para cumprir o padrão de ser cristão. Vou na igreja de vez em quando. Eu tenho uma Bíblia em casa. Abro quando é necessário. Eu sigo a minha vida. Mas eu também sou ali, né? Dá para considerar. Não. Jesus está dizendo, meus queridos, por vocês serem mornos, eu estou com vontade de jogar vocês fora. Isso está me embrulhando o estômago. Isso é terrível para Jesus. Porque é aquele que não adianta você chegar e dizer, meu amigo, tu está perdido. Tu está perdido. Porque ele, não, eu estou certo. Não, eu estou certo. Eu estou indo para a vida. O caminho está certo. É por aqui, eu tenho certeza. Você diz, eu adquiri riquezas e não preciso de nada. No primeiro dia, o Mateus falou sobre Salomão. Salomão tinha dinheiro. O cara mais rico da sua época. O homem mais rico do mundo na sua época. Mulheres. Poder. O homem mais poderoso do seu tempo. E ele chega no final da vida e fala, tudo isso que eu conquistei não valeu de nada. E aí Jesus diz para Laodiceia, vocês estão se achando ricos, mas vocês vão chegar no momento que vocês vão entender, meus queridos. Pode ser agora, ou pode ser quando vocês se depararem com a morte. Que tudo foi ilusão, como foi com Salomão. Você não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Nós falamos do filho pródigo, daquele filho que sai da casa do pai. Ele vai, ele bebe, ele pega mulheres, ele festa, ele gasta todo o dinheiro, ele aproveita a juventude dele. E aí acaba. E quando acaba, ele se vê no fundo do poço, todo ferrado, sem ter para onde ir. E aí ele olha, e a Bíblia vai dizer, caindo em si. Ele se vê cego, nu, sem o pai, sozinho. Laodiceia estava assim. Só que eles não sabiam. Eles ainda não tinham caído em si. Dou este conselho. Compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Jesus está falando que ele vai vender para a gente barras de ouro? Não. Ele está falando de vida eterna. Ele está falando, vem para mim, para o meu caminho, fica comigo, que meus queridos, riqueza vai ser pouco, porque vocês vão ter no coração de vocês, que é um sentimento de preenchimento, de saciedade, e de maravilha, de ser maravilhado com as coisas, que não tem preço, não tem o que compre. A riqueza de vocês morre com vocês. Vocês não fazem mais nada com ela depois da morte. Mas a minha riqueza vai durar para sempre. Compre roupas brancas
e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. O que Jesus está falando? Vem para mim, que eu vou tirar de você essa tua sujeira, essa tua vergonhosa nudez que está escancarada na tua cara. Está falando de uma pessoa pelada, de uma pessoa sem roupa? Não, fisicamente, mas sim espiritualmente. O que isso quer dizer? Jesus está falando assim: eu olho para você, igreja de Laodiceia, e você me dá nojo. Está escancarado a vergonha de quem você é, porque eu conheço lá dentro. Não adianta você me dizer tudo que você fez, da sua aparência, não adianta você me falar da sua aparência. Eu conheço o interno, eu conheço o coração, eu conheço a verdade que você esconde de todo mundo. E está horrível. Jesus está dizendo, está horrível, Laodiceia. Compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Eles estavam cegos. Por quê? Eles achavam que estavam no caminho certo. Porque eles tinham riqueza. A vida deles estava bem. Estava tudo suave, estava tudo tranquilo. Ele estava igual o filho pródigo na fase que ele curtia. Mas Jesus estava falando: vocês estão cegos. Me ouçam. Parem de teimar. Eu estou chamando vocês para um relacionamento comigo e vocês só veem a vontade de vocês, os desejos da carne de vocês, a vida que vocês querem seguir. Mas no final isso é o quê? O que o provérbio diz que isso é no final? Morte. Isso é morte. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Repreendo e disciplino. Eu posso dizer que eu repreendo e disciplino as pessoas que eu amo. Porque eu jamais quero ver uma pessoa que eu amo se perder do caminho de Jesus. Para quem estava aqui, eu contei no sábado ou na sexta um testemunho de pessoas que eu perdi. E que aquelas pessoas sempre me lembram que eu nunca posso desistir de pregar o evangelho, de falar o evangelho, enquanto há tempo com aquela pessoa. Porque eu não sei o dia de amanhã. E repreender e falar assim: meu querido, você está se perdendo. Volta, por favor. Vem falar comigo. Por que tu está longe? Por que tu está se escondendo? Por que tu está fugindo? É amor. Não é apontando o dedo. É falando: vem cá, me diz o que está acontecendo. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. Mas a igreja de Laodiceia não era nem fria e nem quente. E aí, tem uma história que eu gosto de contar que mais ilustra isso para mim, que é o mais simples. Uma certa pessoa, imagine que o muro representa a vida dela, e ela estava andando por aquele muro. E ela estava indecisa do que ela fazia da vida dela. Ela estava indecisa se ela ia com Jesus ou se ela ia para o outro lado, para qualquer outro caminho. E ela está andando em cima do muro. E aí Jesus está de um lado. Vem aqui. Ei, eu estou aqui. Esse caminho leva para a vida. Jesus está falando: vem falar comigo. Derrama teu coração para mim. Jesus está chamando, Jesus está chamando. E a pessoa está andando e está olhando para os dois lados.
E Jesus convidando, e Jesus convidando, e Jesus inquietando, e Jesus chamando, e Jesus não ficava quieto. E ele olha para o outro lado, e lá estava o diabo. E o diabo estava sentadão, tomando uma limonada na sua cadeira, só olhando aquela cena. E aí o cara olha para o diabo e fala assim, Jesus está aqui, falando um monte de coisa para mim, me chamando o tempo inteiro, e tu tá bem calado. Tu nem tá se importando se eu vou descer pro lado dele ou não. O que o diabo responde? É porque o muro já é meu. O que isso significa? Ficar em cima do muro é não pertencer a Jesus. Se eu tô entre Jesus e qualquer outro caminho, eu já estou em qualquer outro caminho. Eu já não estou com Jesus. Ou eu sou de Jesus, ou eu não sou. Não existe meio termo. Na fé cristã, gente, não existe meio termo. E não importa a quantidade de coisas boas que eu faça. Jesus não quer as minhas ações. Ele quer a minha vida, Ele quer tudo. Ele quer meu coração, Ele quer uma entrega. O diabo não se preocupa se a gente está em cima do muro. Às vezes a gente acha que o diabo tem poder demais também, né? Porque o diabo. Não, meu filho. Jesus e o diabo nunca fazem queda de braço. Nunca. Jesus não bate queda de braço com o diabo, tá? O diabo já é derrotado. Jesus e Jesus. Ninguém bate queda de braço com Jesus. Eis que estou à porta e bato. Alguém citou esse versículo hoje na brincadeira. Ficou mais ou menos. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Acho que só o finalzinho do versículo foi uma palavra que foi diferente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. Jesus bate a porta do nosso coração, porque Ele quer sim a nossa vida inteira. Vai ter uma mudança? Vai, mas vai ser da vida o quê? Da vida o quê? Abrir a porta para Jesus, gente, é o melhor. E eu não estou dizendo isso como alguém que quer só convencer. Eu estou dizendo isso porque isso faz sentido para mim. Faz todo sentido para mim. Quando eu entendi isso, eu era jovem ainda, e eu falei, cara, é que eu sou um pouco radical também, né? Mas enfim, eu falei, bom, se isso aqui tudo na Terra só tem a ver com Jesus, por que eu vou fazer outra coisa se não pregar o Evangelho? E aí eu fui estudar teologia. Eu falei, o resto da vida não faz mais sentido para mim. Por isso eu fui estudar teologia. Porque eu falei, a minha vida tem que ser isso. Porque é só isso que faz sentido para mim. Falar de Jesus. E foi assim que eu fui entendendo meu chamado. Porque eu disse, Senhor, me usa para tocar outros corações. E agora nós vamos entoar mais um hino. E meus queridos, vamos ter um tempo de oração. Vamos ter um tempo de entrega. Se tu quer que alguém ore contigo, sinta-se livre, não tenha vergonha nenhuma. Levanta a tua mão, vai até alguém, vem aqui na frente, chama alguém. Ora, conversa com alguém. Se você quer orar com alguém, você fala, eu vou orar com tal pessoa, vou lá. Vai, levanta, sai do teu lugar, ora, conversa. Jesus chamou Laodiceia para um relacionamento com Ele.
E Laodiceia, a gente não sabe qual foi a resposta. Mas Jesus falou assim: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono. Não vai ser em qualquer lugar. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. A gente vai estar, velho, no colo de Jesus. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está batendo a porta. Igreja, vamos nos colocar de pé? Os adolescentes jovens que ainda aguentam ficar de pé, que eu sei que vocês estão acabados, cara, porque a gente acabou com eles esse final de semana. Se tu quer orar, sinta-se à vontade.